Meu nome é Marcela e, aos 32 anos, construí uma carreira de sucesso como organizadora de eventos. Enquanto preparo celebrações perfeitas para os outros, sempre me certifico de que as festas de fim de ano da minha família sejam impecáveis. Este ano, eu estava particularmente empolgada, até que ouvi acidentalmente minha mãe e meus irmãos planejando me transformar na babá de 5 crianças sem nem mesmo me perguntarem. A traição foi profunda, mas em vez de confrontá-los, decidi fazer algo melhor. A dinâmica da minha família sempre foi complicada. Na superfície, parecemos muito unidos, daquelas famílias que se reúnem para o almoço de domingo e nunca perdem um aniversário. Mas por trás dessa fachada perfeita, há uma dinâmica que levei anos para entender. Sou a filha do meio de 3 irmãos. Minha irmã mais velha, a Patrícia, é a perfeccionista e tem 2 meninos gêmeos, que ela jura que são uns anjinhos, o João, de 7 anos, e o Pedro, que é o terror em pessoa. Meu irmão mais novo, o Rafael, tem 3 filhos com a esposa, a Paula, a Sofia, de 9 anos, e as mais novas, a Luísa, de 5, e o Davi, de 3, e tem eu, a Marcela, a solteirona de plantão, a filha confiável que sempre ajuda nos eventos da família. Minha mãe, a Fátima, ficou viúva há 5 anos quando meu pai morreu de um ataque cardíaco fulminante. Desde então, ela passou a depender de mim mais do que acho justo às vezes. Meu pai sempre me defendia, era a única pessoa que percebia quando os outros me escalavam para alguma tarefa sem me perguntarem. Sem ele, o equilíbrio mudou. Meu papel como coordenadora da família não foi algo que escolhi, mas que evoluiu naturalmente das minhas habilidades de organização. Comecei com pequenas coisas, ajudando a cronometrar o jantar de ação de graças quando minha mãe parecia sobrecarregada após a morte do meu pai. Depois foi a Páscoa, depois o Natal, até que de alguma forma toda a reunião de família se tornou minha responsabilidade para planejar, executar e muitas vezes financiar. Enquanto isso, eu construí meu negócio de eventos do zero. Comecei com pequenas festas de aniversário e fui subindo para eventos corporativos e casamentos que agora cobram preços altíssimos. Minha agenda vive lotada por meses a fio, algo que minha família convenientemente esquece quando me ligam com pedidos de última hora. No verão passado, a Patrícia ligou na véspera do aniversário de casamento dela, desesperada porque a reserva do jantar não tinha dado certo. Será que eu conseguiria uma mesa? E por acaso eu podia ficar de olho nos gêmeos enquanto eles saíam? Eu cancelei meus próprios planos e fiz ligações para 3 donos de restaurantes que me deviam favores. Às 9 da noite, a Patrícia e o marido dela estavam desfrutando de um jantar privado num terraço que eu tinha arranjado, enquanto eu supervisionava os gêmeos que se recusaram a dormir até que os pais voltassem à meia-noite. 2 meses atrás, o Rafael precisou de ajuda de emergência com um trabalho escolar da Sofia. A mensagem dele dizia: "Preciso de um diorama de dinossauros para amanhã de manhã. Seria pedir demais se você me desse uma mãozinha. Sabemos que suas habilidades artesanais são muito melhores que as minhas." Fiquei acordada até as 2 da manhã, criando uma paisagem pré-histórica que rendeu um 10 para a Sofia. Minha mãe é quem mais depende de mim. Quando o cano debaixo da pia da cozinha dela estourou, fui a primeira pessoa que ela ligou. Quando ela precisou descobrir como usar o novo smartphone, passei 4 horas ensinando as funções básicas. Quando a árvore do vizinho caiu na garagem dela, eu lidei com o pedido de seguro porque a papelada a deixava sobrecarregada. Por anos, aceitei esse papel sem reclamar. Afinal, família ajuda família. Mas algo mudou na primavera passada, quando conheci o João em um evento de caridade que eu estava coordenando. Ele era o fotógrafo contratado para registrar o evento. E entre os cliques da câmera dele e as checagens da minha prancheta, descobrimos uma conexão que parecia natural. Pela primeira vez em anos, me senti empolgada com a ideia de namorar alguém. O João entendia minha agenda agitada, porque o trabalho dele envolvia exigências parecidas. Ele apreciava minhas habilidades de organização, em vez de explorá-las. Quando eu falava das obrigações com a família, ele ouvia sem julgar, mas fazia perguntas sutis que me faziam pensar se a balança estava justa. Com a aproximação do Natal, senti uma nova empolgação. O João e eu estávamos namorando há 8 meses,
e eu queria que ele participasse da celebração da nossa família. Dei algumas dicas durante o jantar de ação de graças, mencionando que talvez levasse alguém especial este ano. Meu anúncio recebeu acenos de cabeça desinteressados, enquanto todos se concentravam na refeição que eu tinha preparado. Comecei a planejar o Natal no início de novembro, encomendando ingredientes especiais e fazendo à mão enfeites personalizados para cada membro da família. Reservei o pernil premium do açougueiro, que oferece apenas 20 por temporada, pagando com meu próprio dinheiro como presente para todos. Pesquisei atividades que as crianças gostariam, criando livros de colorir personalizados com ilustrações das nossas tradições de família. Minha sala de jantar se tornou o quartel-general do Natal, com listas, cronogramas e sacolas de compras organizadas por destinatário. Passei fins de semana decorando a casa da minha mãe com guirlandas e arranjos frescos, subindo essa escada alta para colocar cada luz no lugar, enquanto ela supervisionava de baixo com uma xícara de chocolate quente na mão. Este ano seria diferente, porque eu planejava apresentar o João às nossas tradições. Imaginei-nos servindo o jantar lado a lado, a presença dele, uma afirmação silenciosa de que minha vida estava avançando. Queria que minha família me visse como algo mais do que a ajudante confiável. Queria que eles vissem a mulher que tinha construído um negócio, encontrado o amor e ainda assim aparecia para a família. Acreditei que eles o acolheriam com o mesmo carinho que eu sempre mostrei aos parceiros deles. Eu não tinha ideia do quão errada estava, até aquele dia fatídico, uma semana antes do Natal. A manhã começou como qualquer outro dia de dezembro, com geada cobrindo as janelas do meu carro e música natalina tocando no rádio durante o trajeto até a casa da minha mãe. Cheguei cedo para a nossa sessão de planejamento pré-natal, levando sacolas de novas decorações e minha fiel prancheta de planejamento. A casa parecia tranquila por fora, as luzes que eu tinha pendurado nas beiradas cintilando alegremente contra o céu cinzento de inverno. Entrei com minha chave, chamando um olá, que ficou sem resposta. Supondo que estivessem nos fundos da casa, deixei minhas sacolas na entrada e me dirigi para a cozinha, de onde vozes vinham do corredor. Ao me aproximar, reconheci a risada da minha mãe, seguida pelo tom distinto da Patrícia, e a voz mais grave do Rafael. Justo quando eu ia virar a esquina para a cozinha, meu nome chamou minha atenção e parei. Minha irmã estava falando. Então, estamos de acordo. A Marcela vai ficar com todas as crianças durante o jantar dos adultos. 5 crianças é muita coisa, mas ela já cuida dos gêmeos o tempo todo, então mais 3 deve ser moleza. Minha mão congelou na parede. Do que ela estava falando? Aquela era a primeira vez que eu ouvia falar de um jantar separado para adultos. Na minha família, o Natal sempre foi todo mundo junto em volta da mesa grande. Minha mãe respondeu: Bem, acho que faz sentido. A mesa das crianças vai ser um caos, e a Marcela é tão boa com eles. Além disso, ela já tem todas aquelas atividades planejadas. Aquelas atividades eram para depois do jantar, para todos nós participarmos juntos. Eu tinha criado caças ao tesouro e projetos de artesanato para o Natal, nos quais os adultos ajudariam, não entretenimento para babás. O Rafael interveio. Ela pode comer mais cedo com as crianças e então podemos ter nosso jantar em paz pela primeira vez. No ano passado, o Davi teve aquele chilique e eu mal consegui provar a comida que a Marcela passou o dia inteiro cozinhando. Senti um aperto no peito enquanto continuava a ouvir, sem conseguir revelar minha presença. E ela vai cuidar da limpeza também, certo? Ela sempre cuida, a Patrícia acrescentou. Estava pensando que poderíamos abrir uma garrafa de vinho boa este ano sem nos preocuparmos em dirigir. Talvez até jogar alguns jogos de adulto depois do jantar. Minha mãe riu. Bem, não é como se a Marcela tivesse outros planos. Sem ofensa, mas ser solteira nos feriados significa que ela tem tempo para ajudar. Todos nós temos parceiros e filhos para pensar. As palavras arderam como um tapa físico. Eu tinha mencionado explicitamente que levaria o João para o Natal este ano. Eles simplesmente não tinham me ouvido? Ou pior, tinham ouvido, mas desconsideraram completamente? Ela mencionou aquele cara fotógrafo ultimamente? O Rafael perguntou. Achei que o lance deles tinha acabado há meses. Ah, aquilo nunca foi sério. Minha mãe desdenhou.
A Marcela se concentra demais no trabalho para os relacionamentos durarem. Lembra daquele contador de alguns anos atrás? A mesma coisa. Meu histórico de relacionamentos estava sendo dissecado na minha ausência, com informações completamente incorretas. O contador tinha se mudado para o outro lado do país por causa de uma oportunidade de emprego. Nós tínhamos terminado numa boa, e o João ainda fazia parte da minha vida, algo que eles saberiam se alguma vez tivessem perguntado sobre minha vida pessoal. Bem, funciona perfeitamente para nós. A Patrícia continuou. Ela pode entreter as crianças a partir das 4 da tarde. Vou dizer aos gêmeos para guardarem as demonstrações de brinquedos novos para tia Marcela. E ela vai cuidar das tarefas de Papai Noel também, né? O Rafael perguntou, embalando os últimos presentes e arrumando-os debaixo da árvore depois que as crianças fossem dormir. Claro! Minha mãe confirmou. A Marcela sempre faz isso. E o café da manhã de Natal no dia seguinte também. Lembra de como ela fez aquelas panquecas de boneco de neve no ano passado? As crianças adoraram. Fiquei paralisada no corredor, minha mente correndo para catalogar todas as suposições que estavam sendo feitas sobre o meu tempo. Ninguém tinha me perguntado se eu estava disposta a assumir esses papéis. Ninguém tinha considerado que eu pudesse ter meus próprios planos ou desejos para o feriado. É muito conveniente ter uma organizadora de eventos na família, a Patrícia riu. Babá e buffet grátis, tudo em um. A risada delas ecoou nos meus ouvidos enquanto eu recuava silenciosamente da porta da cozinha. Com movimentos cuidadosos e silenciosos, recolhi minhas sacolas da entrada e saí pela porta da frente sem fazer barulho. Eles nem sequer souberam que eu estive lá. O trajeto para casa passou como um borrão, os limpadores de para-brisa acompanhando o ritmo dos meus pensamentos acelerados. Lágrimas ameaçaram, mas não caíram, enquanto a raiva começava a substituir o choque inicial. Eu tinha passado anos me desdobrando para criar momentos de família perfeitos, e era assim que eles me viam, como a mulher solteira e conveniente que não tinha nada melhor para fazer do que servir às necessidades deles. Quando estacionei na minha garagem, a primeira opção que me ocorreu foi simplesmente cancelar o Natal por completo. Eu poderia alegar uma emergência de trabalho, ou até mesmo contar a verdade sobre o que tinha ouvido. Mas a ideia do confronto, das respostas defensivas, da inevitabilidade de ser rotulada como supersensível me fez hesitar. Dentro de casa, olhei para o centro de comando do Natal que eu tinha criado na minha sala de jantar. Presentes personalizados, embrulhados com laços feitos à mão, cartões de receita organizados por tempo de preparo, decorações artesanais para cada membro da família. Horas e horas de trabalho, sem mencionar os milhares de reais já investidos em tornar o feriado deles especial. Tudo isso enquanto eles planejavam me relegar à mesa das crianças sem nem perguntarem. Afundei no sofá. O peso de anos de tratamento similar de repente se cristalizou na minha mente. Os aniversários em que meu presente era me oferecer para cuidar das crianças. As férias em família, em que, de alguma forma, eu sempre acabava vigiando os pequenos na piscina do hotel, enquanto todo mundo desfrutava das excursões. As inúmeras vezes que eu remanejei minha agenda porque a Marcela é tão flexível com o tempo dela. O padrão era dolorosamente claro agora. Eu não era vista como alguém cuja vida tinha um valor igual ao deles. Meu tempo era considerado propriedade comum, disponível para a conveniência deles. Enquanto essa percepção me atingia, soube que algo tinha que mudar. Naquela noite, sentei na minha sala de estar escura, cercada pelo brilho suave das luzes de Natal, saboreando uma taça de vinho e passando por uma montanha-russa de emoções. A raiva deu lugar à mágoa, depois à resignação, e então, de volta à raiva em um ciclo exaustivo. Meu celular vibrava periodicamente com mensagens da minha mãe perguntando para onde eu tinha desaparecido, mas eu não conseguia me forçar a responder ainda. Considerei minhas opções. O confronto direto parecia a abordagem mais simples. Eu poderia convocar uma reunião de família, explicar o que tinha ouvido e expressar meus sentimentos sobre ser dada como garantida. Mas a experiência me dizia como aquilo terminaria. A Patrícia ficaria na defensiva, alegando que eu estava exagerando. O Rafael ficaria desconfortável e diria pouco. Minha mãe choraria e me lembraria de como os feriados tinham sido difíceis desde que meu pai morreu.
efetivamente desviando a conversa para a dor dela em vez das minhas preocupações. Outra opção era simplesmente aceitar o papel que eles tinham me atribuído. Eu já tinha feito isso inúmeras vezes antes. Poderia engolir minha decepção, cancelar meus planos com o João e atender às expectativas deles. O caminho da menor resistência era bem conhecido na dinâmica da nossa família. A terceira opção era me afastar completamente. Eu poderia cancelar o Natal, alegar uma doença ou uma emergência de trabalho e evitar toda a situação. Mas aquilo parecia fugir e só adiaria o confronto inevitável sobre as expectativas da família. Às 9h30 da noite, meu telefone tocou com o toque familiar da minha melhor amiga, a Juliana. Eu tinha mandado uma mensagem vaga mais cedo sobre drama de família, e ela estava ligando para saber como eu estava. A Juliana me conhecia desde a faculdade e entendia a dinâmica da minha família melhor do que ninguém. Eles fizeram o quê? Ela exclamou depois que eu contei o que tinha ouvido. Sem nem te perguntar? Isso é mais do que falta de consideração, Marcela. É desrespeito total. A validação dela aliviou algo no meu peito. Eu sei, mas é assim que sempre acontece. Eles presumem que vou dar conta de tudo porque eu sempre dei. Porque você é capaz e generosa, a Juliana me corrigiu. Não porque você é a assistente pessoal deles. O que o João diz sobre tudo isso? Eu ainda não contei a ele, admiti. Tínhamos planos de passar a véspera de Natal juntos, antes de nos juntarmos à minha família no dia de Natal. Agora, não sei o que fazer. O que você quer fazer? A Juliana perguntou, cortando minha confusão com sua franqueza característica. A pergunta pairou no ar enquanto eu considerava o que realmente queria. Não o que causaria menos conflito ou o que atenderia às expectativas da minha família, mas o que honraria minhas próprias necessidades e limites. Eu quero ser valorizada, disse finalmente. Quero que eles reconheçam que meu tempo e meu esforço importam. Quero passar o Natal com pessoas que me veem como uma pessoa completa, não apenas como um recurso conveniente. Enquanto eu falava, um plano começou a se formar na minha mente. Começou como uma pequena faísca de possibilidade que cresceu a cada segundo que passava. Afinal, eu era uma organizadora de eventos profissional. Era especialista em criar experiências e resolver desafios logísticos. Ju, eu disse devagar. E se eu simplesmente não estivesse lá? Você quer dizer cancelar tudo? Não, quero dizer. E se eu criasse um Natal diferente para mim este ano? E se, em vez de aparecer para ser a babá deles, eu fosse para outro lugar? Um lugar incrível. Quase pude ouvir o sorriso da Juliana pelo telefone. Agora sim, essa é a Marcela que eu conheço. O que você está pensando? Enquanto conversávamos, o plano tomou forma. Lembrei-me de um cliente que mencionou um cancelamento de última hora em um resort de luxo no Caribe. Como organizadora de eventos, eu tinha contatos em locais por todo o país e além. Com algumas ligações, eu provavelmente conseguiria uma reserva mesmo na correria do feriado. Eu poderia estar em uma praia no dia de Natal, murmurei, a imagem se tornando mais atraente a cada segundo, sem cozinhar, sem limpar, sem embrulhar presentes à meia-noite. Faça isso, a Juliana me encorajou. Reserve amanhã, você merece uma folga. Depois de terminar a ligação com a Juliana, abri meu laptop e comecei a pesquisar as opções. O resort que meu cliente tinha mencionado estava de fato disponível, com um cancelamento para a suíte premium, com vista para o mar. O preço era alto, mas eu estava economizando para uma reforma na cozinha que podia esperar. Isso era um investimento em algo mais importante, meu amor próprio. Com uma empolgação crescente, reservei a suíte para 5 noites, a partir da véspera de Natal. Ao inserir as informações do meu cartão de crédito, senti um peso saindo dos meus ombros. Pela primeira vez, eu estava priorizando minha própria felicidade. Mas e o João? Ele pensaria que eu estava fugindo de um conflito familiar? Ficaria desapontado por não conhecer minha família? Havia apenas uma maneira de descobrir. Apesar da hora avançada, liguei para ele. Quando ele atendeu, o barulho de fundo sugeria que ele ainda estava em uma sessão de fotos. Marcela, no momento perfeito. Acabei de terminar aqui, está tudo bem? Você nunca liga tão tarde. Respirei fundo e expliquei o que tinha acontecido, desde a conversa que ouvi até a reserva impulsiva do resort. Eu sei que é em cima da hora, terminei.
Mas você gostaria de vir comigo, passar o Natal na praia, em vez de no drama da minha família? A resposta dele foi imediata e entusiasmada. Está de brincadeira? Isso soa incrível. E para constar, o que eles planejaram fazer não foi nada legal. Você merece ser tratada melhor. O apoio dele solidificou minha decisão. Tem mais uma coisa que quero fazer, eu disse a ele. Ainda quero cuidar dos arranjos do jantar da minha família. Isso é muito generoso da sua parte, considerando tudo, ele disse, parecendo um pouco confuso. Bem, respondi com um sorriso se formando no meu rosto. Tenho algo bem específico em mente. Na manhã seguinte, liguei para o Buffet Casemiro, a elegante empresa de catering com a qual eu colaborava frequentemente em eventos corporativos. O dono, o Dr. Casemiro, ficou surpreso ao ouvir de mim tão perto do Natal. Marcela, o que posso fazer por você? Uma situação de emergência com um cliente? Na verdade, doutor, este é um pedido pessoal. Preciso de um jantar de Natal especial entregue na casa da minha mãe, mas com alguns parâmetros bem específicos. Discutimos minhas exigências. Um elegante jantar para 5 adultos com harmonização de vinhos e uma refeição separada, amigável para crianças, claramente rotulada para menores de 10 anos. Especifiquei que todos os pratos deveriam estar completamente prontos, exigindo apenas um aquecimento mínimo, com instruções detalhadas que até um novato na cozinha poderia seguir. Nenhum problema, o Dr. Casemiro me garantiu. Podemos entregar tudo às 4 da tarde no dia de Natal. Você estará lá para receber? Não, respondi, sentindo uma pontada de satisfação. Estarei fora da cidade. Eles terão que se virar sozinhos pela primeira vez. Com o catering arranjado e as férias reservadas, meu plano estava tomando forma. Eu daria à minha família exatamente o que eles queriam. Um Natal sem minha interferência, mas em termos que eles nunca esperaram. Às vezes, o melhor presente é a oportunidade de apreciar o que você deu, como garantido. Nos dias seguintes, mantive a ilusão de que tudo estava prosseguindo conforme o planejado. Quando minha mãe ligou para perguntar por que eu tinha faltado à nossa sessão de planejamento, inventei uma história sobre uma emergência na festa de fim de ano de um cliente. Ela aceitou sem questionar, mais um lembrete de como meu trabalho era simultaneamente explorado e desconsiderado pela minha família. Bem, você ainda está cuidando das compras para o jantar de Natal, certo? Ela perguntou. Dei o seu número para a Patrícia ligar sobre as alergias alimentares dos gêmeos. Eles, de repente, não comem nada com corante vermelho. Na verdade, respondi, injetando entusiasmo na minha voz. Arranjei algo especial este ano. Um buffet profissional do Casemiro. Tudo será entregue pronto para servir. A surpresa da minha mãe era evidente. Buffet? Mas você sempre cozinha o jantar de Natal, é tradição. Achei que seria mais fácil para todo mundo, eu expliquei. Mais tempo para aproveitar o feriado em vez de ficar presa na cozinha. Após uma pausa, ela aceitou a mudança com uma facilidade surpreendente. Bem, se você acha que é o melhor, você sempre sabe como tornar as coisas especiais, Marcela. Com esse obstáculo superado, passei para a próxima fase do meu plano. Eu precisava recuperar as decorações pessoais e as heranças que tinha deixado na casa da minha mãe ao longo dos anos. Itens que tinham valor sentimental para mim, mas que de alguma forma tinham se tornado propriedade comum na coleção da família. Na tarde seguinte, fui visitá-la com o pretexto de checar o menu do buffet. Enquanto minha mãe estava no telefone com uma vizinha, recolhi silenciosamente os enfeites pintados à mão da minha avó, as meias de Natal que eu tinha bordado com o nome de cada membro da família e as travessas antigas que eu tinha herdado da mãe do meu pai. Esses tesouros tinham gradualmente migrado para a casa da minha mãe, porque era lá que sempre celebrávamos os feriados, mas este ano eles viajariam comigo ou ficariam em segurança na minha casa. Foi um pequeno ato de resgate, mas pareceu significativo. Ao longo da semana, os membros da família me contataram com seus pedidos e suposições habituais. O Rafael ligou para perguntar se eu poderia pegar presentes de última hora para os filhos dele, já que eu era tão boa nesse tipo de coisa. A Patrícia mandou uma mensagem para me informar que os gêmeos agora queriam encenar um espetáculo de Natal e precisariam de fantasias. Minha mãe deixou um recado na caixa postal perguntando se eu poderia chegar mais cedo na véspera de Natal para ajudá-la a reorganizar os móveis para um fluxo ideal.
Para cada pedido, dei respostas evasivas. Vou ver o que posso fazer. Minha agenda está bem cheia este ano. Pequenas sementes de dúvida que floresceriam em percepção quando eles descobrissem minha ausência. Enquanto isso, preparei-me para minha fuga. Comprei um maiô novo e roupas de resort, itens que não tinham lugar no meu guarda-roupa de dezembro. Embalei os presentes que já tinha comprado para minha família e providenciei para que fossem entregues por um mensageiro na manhã de Natal. Apesar de tudo, eu não conseguiria deixá-los sem presentes. Cada pacote incluía um cartão com uma mensagem pessoal que insinuava meu desejo por um relacionamento mais equilibrado daqui para frente. O João e eu finalizamos nossos planos de viagem, reservando um voo bem cedo na véspera de Natal. Ele parecia cada vez mais empolgado com nossas férias espontâneas, sugerindo atividades e pesquisando restaurantes no nosso destino. O entusiasmo dele reforçou minha decisão de priorizar este novo relacionamento em detrimento de obrigações familiares que não eram nem apreciadas, nem recíprocas. Na quinta-feira, 3 dias antes do Natal, encontrei-me com o Dr. Casemiro, do Buffet Casemiro, para finalizar os arranjos. Sentamos em seu escritório, revendo o menu, enquanto a equipe dele preparava os pedidos de feriado na cozinha agitada, atrás da divisória de vidro. Então, para confirmar, o Dr. Casemiro disse, checando suas anotações. Temos o jantar para adultos com filé Wellington, legumes de inverno assados, purê de batata trufado e a torta de chocolate e avelã para a sobremesa, com vinhos harmonizados. E a refeição das crianças, com tirinhas de frango, macarrão com queijo, brócolis cozido no vapor e biscoitos de Natal, tudo rotulado e com instruções de aquecimento. Perfeito, eu assenti. E você tem o endereço de entrega e a hora. 4 da tarde no dia de Natal. O Dr. Casemiro olhou para mim. Tudo certo. Embora eu tenha que dizer que é incomum para você não estar lá pessoalmente. Você geralmente é tão participativa nos eventos de família? Eu sorri. Este ano estou tentando algo diferente. Soltando um pouco o controle. O que eu não disse foi que estava pagando um preço alto pela entrega no dia de Natal, quase o dobro da taxa normal. Mas valeria cada centavo para ver o rosto deles quando o buffet chegasse e eu não estivesse em lugar nenhum. Tem mais uma coisa, eu adicionei pegando em minha bolsa. O senhor poderia garantir que este bilhete seja incluído na entrega? É importante que ele chegue com a comida. O Dr. Casemiro aceitou o envelope lacrado com o nome da minha mãe escrito à mão, com minha caligrafia caprichada. Sem problema algum. Mais alguma coisa que eu deva saber? Apenas que o pagamento foi feito integralmente, incluindo a gorjeta para a equipe de entrega. Eles não precisarão de nada além da assinatura deles. Naquela noite, participei do que seria meu último jantar de família antes do Natal. Minha mãe tinha convidado a todos para uma refeição casual de pizza do delivery, um contraste gritante com a elaborada festa de feriado que era tipicamente esperada de mim. Enquanto nos reuníamos em volta da mesa, notei as maneiras sutis pelas quais minha família continuava a me dar como garantida. O Rafael entregou o filho mais novo para mim, sem perguntar quando a criança ficou agitada. A Patrícia discutiu os planos da véspera de Natal, que aparentemente incluíam eu supervisionando uma competição de casas de gengibre para as crianças. Minha mãe deixou um recado de voz, se perguntando se eu poderia ir mais cedo na véspera de Natal para ajudá-la a reorganizar os móveis. Ninguém me perguntou sobre meus planos ou preferências. Ninguém notou meu silêncio incomum ou a forma como eu desviava das perguntas sobre a logística do dia de Natal. Eles estavam tão acostumados com minha complacência que não conseguiam ver as mudanças que já estavam em andamento. Enquanto dirigia para casa naquela noite, senti uma mistura de tristeza e determinação. Amava minha família profundamente, mas padrões estabelecidos ao longo de anos não mudariam sem uma ruptura significativa. Às vezes, amar significava criar situações desconfortáveis que, em última análise, levariam ao crescimento. E, às vezes, o amor próprio exigia se afastar daqueles que não conseguiam enxergar seu valor. No dia seguinte, embalei minha mala com protetor solar e vestidos de verão. Um ato que parecia rebelde no frio de dezembro. Confirmei nosso serviço de carro para o aeroporto e imprimi nossos cartões de embarque. Tudo estava no lugar para nossa fuga de Natal. Naquela noite, desliguei meu telefone mais cedo do que o normal, sem vontade de atender a qualquer pedido de última hora dos membros da família.
Amanhã traria compreensão ou caos. De qualquer forma, eu estava pronta para um novo tipo de Natal. A manhã de 24 de dezembro amanheceu clara e fria. O sol de inverno, brilhando sobre gramados cobertos de geada, enquanto nosso serviço de carro navegava pelas ruas silenciosas em direção ao aeroporto. O João sentou ao meu lado, folheando as informações do resort no celular, enquanto eu olhava pela janela as decorações de Natal que enfeitavam as casas pelas quais passávamos. Arrependida? Ele perguntou, percebendo minha expressão pensativa. Considerei a pergunta com cuidado antes de responder. Não de ir, apenas pensando em como eles vão reagir quando perceberem que eu realmente não vou. Meu telefone tinha ficado desligado desde a noite anterior e eu planejava mantê-lo assim até chegarmos ao aeroporto. A desconexão temporária me pareceu libertadora e ansiosa ao mesmo tempo, como remover uma farpa que estava encravada há tanto tempo que tinha se tornado parte de mim. O aeroporto estava lotado de viajantes de feriado, pais apressados, cercando crianças empolgadas, enquanto casais e viajantes solitários se moviam com propósito em direção aos seus portões. Passamos pela checagem de malas e pela segurança com uma facilidade surpreendente, encontrando-nos com tempo de sobra antes do embarque. Em um café do aeroporto decorado com guirlandas e árvores em miniatura, finalmente liguei meu telefone. Como esperado, as notificações começaram a chegar imediatamente. 6 ligações perdidas da minha mãe. 4 da Patrícia. 3 mensagens de texto do Rafael, perguntando se eu poderia pegar pilhas no caminho. Recados de voz se acumulando em rápida sucessão. Rolei pelas mensagens com um estranho desapego, como se estivesse lendo sobre o drama de outra família. A mensagem de texto mais recente da minha mãe me causou um arrepio, apesar do aquecimento excessivo do aeroporto. Marcela, onde você está? Estamos esperando para começar o café da manhã da véspera de Natal. As crianças estão pedindo seus pãezinhos de canela. Os pãezinhos de canela que eu nunca concordei em fazer. O café da manhã, ao qual eu nunca concordei em comparecer, as expectativas empilhadas sobre suposições, empilhadas sobre anos de conformidade. Eles ainda não têm ideia, murmurei, mostrando as mensagens para o João. Ele levantou as sobrancelhas enquanto passava pelas mensagens cada vez mais frenéticas. Quando você vai contar a eles? Agora, decidi, meu dedo pairando sobre o contato da minha mãe, mas só o suficiente para que saibam que não devem esperar por mim para as tarefas de babá. Compus uma mensagem curta. Não estarei disponível para cuidar das crianças durante o jantar de Natal amanhã. Aproveitem a refeição só para adultos. Com amor, Marcela. Foi propositalmente vago. Nada sobre onde eu estava ou o fato de que eu não estaria presente em nenhuma das festividades. Apenas o suficiente para atrapalhar o plano que eu tinha ouvido. Segundos após enviar a mensagem, meu telefone começou a tocar com a ligação da minha mãe. Deixei ir para a caixa postal 2 vezes antes de finalmente atender na terceira tentativa. Marcela Isabela, onde você está? A voz da minha mãe tinha a ponta afiada de alguém que não estava acostumada a ter suas expectativas frustradas. Bom dia, mãe, respondi calmamente, sinalizando para o João que era aquela ligação. Ele me deu um polegar para cima encorajador. Não me venha com bom dia, mocinha. As crianças estão esperando o café da manhã e precisamos finalizar o cronograma para as atividades de hoje à noite. Por que você não está aqui? Respirei fundo, me centrando no movimentado terminal do aeroporto. Não vou, mãe, nem hoje, nem amanhã. O silêncio que se seguiu durou vários segundos, antes que ela respondesse, sua voz de repente incerta. Como assim não vai? Claro que vai. É Natal. Eu ouvi a conversa de vocês na semana passada. Expliquei, mantendo minha voz firme, apesar da adrenalina que corria pelo meu corpo. Aquela em que você, a Patrícia e o Rafael decidiram que eu seria a babá das 5 crianças durante o jantar de vocês. Aquela em que todos riram do fato de eu ser solteira e não ter nada de melhor para fazer. Outro silêncio. Quando ela falou novamente, o tom dela tinha mudado de indignação para apaziguamento. Ah, Marcela, você entendeu errado. Estávamos apenas tentando resolver a logística. Claro que queremos você no jantar dos adultos também. Você está sendo super sensível. Será? Porque para mim soou bem claro. E isso se encaixa em um padrão, mãe.
Vocês todos fazem planos com o meu tempo sem perguntar, como se ele pertencesse a vocês por padrão, como se minha vida e minhas escolhas importassem menos que as de todo mundo. Isso é ridículo, ela protestou, mas com menos convicção. Onde você está agora? Venha aqui, e podemos conversar pessoalmente. Estou no aeroporto, respondi, observando enquanto nosso voo começava o processo de embarque. Meu voo sai em 30 minutos. Aeroporto? A voz dela subiu de tom. Que voo? Para onde você está indo? De férias com o João, o fotógrafo que vocês todos presumiram que eu não estava mais vendo. Na véspera de Natal, Marcela? Você não pode estar falando sério. E o jantar de amanhã? E os presentes das crianças? E todas as tradições que você sempre cuida? O anúncio de embarque ecoou pelo terminal, chamando nosso grupo para o portão. Aí é que está, mãe. Elas se tornaram minha responsabilidade sem ninguém perguntar se eu queria esse papel. Este ano, estou escolhendo algo diferente. O tom dela mudou novamente, desta vez para um pânico mal contido. Mas e o jantar? Não preparei nada. Achei que você estivesse cuidando de tudo, como sempre. O buffet será entregue às 4 da tarde amanhã, expliquei. Tudo está pago, com instruções detalhadas. Jantar para 5 adultos e refeições para crianças claramente rotuladas. Tudo o que vocês precisam fazer é aquecer e servir de acordo com as instruções. Buffet, ela repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Mas isso não é a mesma coisa que uma refeição caseira. As crianças ficarão tão decepcionadas. As crianças ficarão bem com tirinhas de frango e biscoitos de Natal, garantia ela. E vocês, adultos, desfrutarão do seu filé Wellington e a harmonização de vinhos sem ter que se preocupar em cuidar das crianças. Afinal, esse era o plano, não era? Só que sem mim na jogada. Nossa fila foi chamada para o embarque e o João gesticulou em direção ao portão. Eu assenti, pegando minha bolsa de mão. Preciso ir agora, mãe. Nosso voo está embarcando. Marcela, espere! O desespero na voz dela era inconfundível agora. Você não pode simplesmente ir. O que nós vamos fazer sem você? A pergunta pairou entre nós, pesada como uma revelação não intencional. O que eles fariam sem mim? Teriam que se virar sozinhos. Talvez apreciar o trabalho que eu sempre fiz. Talvez reconhecer minha ausência como consequência das ações deles. Espero que vocês consigam se virar, disse gentilmente. A comida será entregue. Os presentes para as crianças estão embrulhados e rotulados no armário do quarto de hóspedes. Instruções detalhadas para tudo estão na pasta na bancada da cozinha. Aquela que nenhum de vocês jamais se deu ao trabalho de olhar, mesmo que eu a mencionasse o tempo todo. Mas não será a mesma coisa, ela insistiu. Não, concordei. Não será. Enquanto chegávamos à atendente do portão, dei minha mensagem final. Feliz Natal, mãe. Aproveite o jantar para adultos que vocês todos planejaram. Vou desligar meu telefone durante o voo, mas vou checar as mensagens quando aterrissarmos. Quando você volta? Ela perguntou, com um tremor na voz que sugeria que as lágrimas eram iminentes. Depois do ano novo, respondi. Podemos conversar então. Antes que ela pudesse responder, terminei a ligação e mudei meu telefone para o modo avião. Enquanto o João e eu encontrávamos nossos assentos no avião, senti uma mistura complexa de emoções. Culpa por atrapalhar o feriado da família, ansiedade pelo confronto que viria. Mas, por baixo de tudo isso, um profundo senso de libertação. O avião taxiou pela pista enquanto a comissária de bordo fazia o informe de segurança. À medida que decolávamos, subindo pelas nuvens para o céu azul e limpo, eu me desprendi mentalmente do peso das expectativas que tinha carregado por tempo demais. O que quer que me esperasse no retorno, eu finalmente tinha defendido meu próprio valor na equação da família. O João apertou minha mão quando o aviso de cinto de segurança se apagou. Você está bem? Virei-me para ele com um sorriso que parecia mais genuíno do que qualquer um que eu tinha conseguido nos últimos dias. Estou agora. Feliz Natal para nós. Enquanto nosso avião voava para o sul em direção ao sol e a novas tradições, deixei para trás a neve, o drama familiar e anos de apoio não correspondido. Pela primeira vez, o Natal seria sobre alegria em vez de obrigação. E talvez, quando a poeira baixasse, minha família entenderia por que aquela atitude tinha sido necessária o tempo todo.
A manhã de Natal chegou com sol dourado, entrando pelas cortinas da nossa suíte com vista para o mar, um contraste gritante com a paisagem coberta de neve que eu tinha deixado para trás. Saí para a varanda, com uma xícara de café na mão, observando os nadadores matinais enfrentarem as ondas suaves enquanto as palmeiras balançavam com a brisa. A cena tranquila não tinha nenhuma semelhança com o que normalmente estaria acontecendo na casa da minha mãe. Crianças correndo escada abaixo ao amanhecer, adultos lutando para funcionar sem cafeína e eu orquestrando o caos cronometrado da abertura de presentes e do preparo do café da manhã. O João se juntou a mim na varanda, envolvendo-me com os braços pela cintura. Feliz Natal? Algum arrependimento de estar aqui em vez de lá? Considerei a pergunta com seriedade. Surpreendentemente não. Sinto falta das partes boas, claro. A empolgação das crianças, o momento em que todos abrem o presente perfeito que encontrei para eles, mas o alívio de não ser responsável pela felicidade de todo mundo, hoje, supera tudo isso. Passamos a manhã trocando os pequenos presentes que tínhamos trazido, desfrutando de um café da manhã luxuoso entregue pelo serviço de quarto e caminhando pela orla, recolhendo conchas. O resort tinha decorado as palmeiras com luzes cintilantes e laços vermelhos, uma interpretação tropical e caprichosa do Natal que me encantou. Exatamente ao meio-dia, enquanto relaxávamos à beira da piscina, saboreando bebidas de frutas enfeitadas com pequenos guarda-chuvas, chequei meu telefone pela primeira vez desde que nosso voo tinha aterrissado na noite anterior. O bombardeio de notificações fez meu estômago se apertar com ansiedade, mas me forcei a passar por elas metodicamente. 27 ligações perdidas, 42 mensagens de texto, 13 recados de voz. Minha família não tinha levado minha ausência na brincadeira. Comecei com as mensagens mais antigas, acompanhando a progressão das reações à medida que a véspera de Natal se desenrolava sem mim. As mensagens iniciais da minha mãe alternavam entre chantagem emocional, as crianças estão tão decepcionadas, e acusações raivosas. Não acredito que você nos abandonaria assim. As mensagens da Patrícia eram previsivelmente egocêntricas. Como é que eu vou lidar com o comportamento dos gêmeos durante o jantar sem a sua ajuda? Enquanto as do Rafael mostravam uma percepção surpreendente. A gente pisou na bola, né? Eu sinto muito pela minha parte nisso. As crianças sentem sua falta, mas eu disse a elas que a tia Marcela também precisava de férias. Feliz Natal, onde quer que você esteja. Os recados de voz contavam uma história semelhante, com a voz da minha mãe ficando cada vez mais frenética quando ela percebeu que eu realmente não apareceria para salvar o dia. O último recado da véspera de Natal, registrado às 11h43 da noite, capturou sua admissão vulnerável. Eu não sei como fazer isso sem você, Marcela. Sempre dependi de você para fazer o Natal acontecer. Esse era o ponto principal. Eu tinha me tornado tão essencial para a experiência de Natal deles que minha ausência criou um vácuo que ninguém estava preparado para preencher. Mas essa dependência tinha vindo ao custo da minha própria alegria no feriado. Um preço que eu não estava mais disposta a pagar. As mensagens do dia de Natal começaram cedo, com a mensagem da Patrícia às 7h12 da manhã, capturando o caos da família em tempo real. Os gêmeos estão brigando para ver quem vai abrir o primeiro presente e a mamãe está chorando no banheiro. Isso é um desastre e é culpa sua. No meio da manhã, o tom tinha mudado. O Rafael mandou em uma mensagem surpreendentemente reflexiva. Agora eu entendi. A gente te deu como garantida por anos. Sinto muito pela minha parte nisso. As crianças sentem sua falta, mas eu disse a elas que a tia Marcela também precisava de férias. Feliz Natal, onde quer que você esteja. O recado de voz da manhã de Natal da minha mãe foi choroso, mas menos acusatório. O buffet acabou de chegar. Encontrei sua pasta com todas as instruções. Nunca percebi o quanto de trabalho você colocava para planejar tudo. Por favor, ligue quando puder. A mensagem mais surpreendente veio da Patrícia por volta das 11 da manhã. Então, eu tive que lidar com o chilique dos gêmeos sozinha esta manhã, quando eles não encontraram os Papais Noéis de chocolate especiais que você sempre faz. E sabe de uma coisa? Percebi que nunca tive que lidar com o comportamento deles na manhã de Natal porque você sempre intervinha. Isso não é justo com você. Foi preciso sua saída dramática para eu perceber isso.
Ainda estou brava por você não ter nos contado diretamente, mas estou começando a entender o porquê. Enquanto eu rolava pelas mensagens, um peso saiu dos meus ombros. Eles estavam começando a entender. A ruptura que eu tinha causado era desconfortável, mas necessária, forçando-os a reconhecer padrões que eram invisíveis quando eu estava me conformando com eles. O João percebeu meu pequeno sorriso quando larguei o telefone. Boas notícias? Progresso, respondi. Eles estão chateados, mas também estão começando a se entender. O Rafael até se desculpou. Você vai ligar para eles? Eu balancei a cabeça. Ainda não, acho que eles precisam de um pouco mais de tempo com o desconforto. E, honestamente, eu também. Este é o primeiro Natal em anos em que não estou constantemente verificando se todo mundo está feliz. Passamos a tarde em uma excursão de mergulho. Os peixes coloridos e as formações de coral proporcionaram uma distração bem-vinda da dinâmica familiar. Voltando para o nosso quarto para nos prepararmos para o jantar especial de Natal no restaurante à beira-mar do resort, chequei meu telefone novamente. Novas mensagens tinham chegado. A mais notável da minha mãe. Às 16h37 da tarde, o buffet acabou de chegar. Tudo está lindamente embalado com instruções que até eu consigo seguir. A nota que você deixou me fez chorar. Você está certa de que abusamos da sua generosidade. Sinto muito, Marcela. Por favor, ligue quando estiver pronta. Eu não esperava um reconhecimento tão rápido do problema. Normalmente, minha família exigia várias conversas e um tempo considerável para aceitar a responsabilidade por um comportamento prejudicial. Talvez minha ausência tivesse criado um espaço para reflexão que minha presença nunca permitiu. Às 17h45, a Patrícia enviou uma foto do jantar elegantemente servido para os adultos com a legenda: "Isso está delicioso, mas não tem o mesmo gosto sem você aqui." As crianças estão realmente se comportando com a refeição especial delas. Você pensou em tudo, mesmo na sua ausência. As mensagens continuaram durante a noite. O Rafael enviou um vídeo de todas as 5 crianças cantando uma canção de Natal que aparentemente tinham ensaiado como uma surpresa para mim. Minha mãe mandou uma foto da família reunida em volta da árvore, com um espaço vazio, visível, onde eu normalmente sentaria. Quando o João e eu voltamos do nosso jantar de Natal à luz de velas, me senti emocionalmente pronta para responder, não com uma ligação, que poderia se degenerar em pedidos chorosos para o meu retorno, mas com uma mensagem de grupo que articulasse claramente meus sentimentos. Compus a mensagem com cuidado. Feliz Natal, todo mundo. Estou segura e bem. Eu precisava deste tempo para processar como venho me sentindo por anos. Quando eu ouvi vocês planejando me usar como a babá padrão sem nem perguntarem, isso cristalizou um padrão que vem acontecendo há tempo demais. Meu tempo, meus esforços e minha presença foram dados como garantidos. Fui tratada como um recurso, em vez de uma pessoa com minhas próprias necessidades e desejos. Eu amo todos vocês, mas eu precisava que vocês experimentassem um Natal sem a minha constante ajuda para entender o verdadeiro custo disso. Fico feliz que o buffet tenha dado certo e que vocês estejam aproveitando da melhor forma possível. Vamos conversar quando eu voltar, mas daqui para frente as coisas precisam mudar. Eu mereço a mesma consideração e respeito que cada um de vocês espera. Aproveitem o resto do feriado. Nos vemos no Ano Novo. Eu hesitei antes de adicionar uma última linha. PS, o João manda um abraço. Ele adoraria ter conhecido todos vocês em outras circunstâncias. Depois de enviar a mensagem, desliguei as notificações e coloquei meu telefone na mesa de cabeceira. Quaisquer respostas que viessem poderiam esperar até amanhã. Esta noite era para observar o luar no oceano e apreciar o presente que eu tinha me dado, a liberdade de priorizar minha própria felicidade. Enquanto adormecíamos ao som das ondas do lado de fora da nossa janela, senti uma sensação de paz que tinha estado ausente do Natal por anos. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é se afastar e criar espaço para uma mudança. As reações iniciais da minha família sugeriam que eles eram capazes do crescimento que eu esperava, mas só o tempo diria se essa ruptura levaria a uma transformação duradoura na nossa dinâmica.
De qualquer forma, eu tinha dado o primeiro passo crucial em direção a um relacionamento mais equilibrado com as pessoas que eu amava, e isso era um presente de Natal que valia a pena celebrar. 3 semanas após o Natal, destranquei a porta do meu apartamento, arrastando minha mala pelo batente para o espaço familiar que de alguma forma parecia diferente após o meu tempo fora. As férias prolongadas com o João tinham se transformado em uma exploração da cultura local, além dos limites do resort, com viagens de um dia improvisadas para vilarejos costeiros e noites saboreando a culinária regional em restaurantes onde os turistas raramente se aventuravam. A experiência tinha sido restauradora de maneiras que eu não tinha previsto, proporcionando não apenas uma fuga das obrigações familiares, mas uma redescoberta da minha própria curiosidade e espontaneidade. A primeira reunião de família após o meu retorno foi agendada para o domingo seguinte, uma celebração de aniversário para meu sobrinho, o Davi. Aproximei-me do evento com uma mistura de determinação e apreensão, sem ter certeza se as percepções da minha ausência no Natal se traduziriam em mudanças significativas, ou se os padrões estabelecidos voltariam sob a pressão da interação cara a cara. Quando cheguei à casa do Rafael e da Paula, carregando um presente modestamente embrulhado, em vez dos elaborados suprimentos de festa que eu normalmente teria levado, as saudações iniciais foram estranhas. Minha mãe me abraçou com muita força, sussurrando: "Precisamos conversar", no meu ouvido. A Patrícia ofereceu um oi rígido, a expressão dela cautelosa. Apenas o Rafael parecia genuinamente relaxado, me cumprimentando com um sorriso caloroso e um sincero: "Que bom que você está de volta." As crianças proporcionaram uma distração bem-vinda, me cercando com atualizações animadas sobre os presentes de Natal e as aventuras na escola. Notei com interesse que eles estavam sendo supervisionados por seus respectivos pais, em vez de serem automaticamente canalizados na minha direção. Durante uma pausa na celebração, minha mãe me encurralou na cozinha enquanto eu estava enchendo meu copo de água. "O que você fez no Natal foi muito doloroso, Marcela." Ela começou com a voz baixa para evitar ser ouvida. "Nós todos estávamos contando com você." Encarei o olhar dela firmemente. "Esse é exatamente o problema, mãe. Vocês todos estavam contando comigo sem perguntar se eu estava disponível. Vocês fizeram planos com o meu tempo como se ele pertencesse a vocês." "Somos família," ela argumentou. "Família ajuda uns aos outros." "Sim, mas isso deveria ser recíproco," eu expliquei. "Quando foi a última vez que alguém nesta família perguntou o que poderia fazer para me ajudar? Quando foi a última vez que alguém considerou que eu poderia ter meus próprios planos ou preferências para os feriados?" A testa dela se franziu enquanto ela ponderava minhas perguntas. Depois de um momento, os ombros dela caíram ligeiramente. "Não consigo me lembrar," ela admitiu. "Acho que nos acostumamos com você sempre sendo a que cuida de tudo." "Isso não é justo com nenhum de nós," eu disse gentilmente. "Não é justo comigo ser sempre a que dá. E não é justo com vocês serem sempre os que pegam. Eu quero um relacionamento mais equilibrado." Lágrimas brotaram nos olhos dela. "Tenho pensado nisso desde o Natal. Depois que seu pai morreu, eu me apoiei muito em você. Era mais fácil continuar fazendo isso do que descobrir como me virar sozinha. Me desculpe, Marcela. Eu não percebi o quanto estava te pedindo." A admissão dela, tão diferente da resposta defensiva que eu esperava, me pegou de surpresa. "Obrigada por dizer isso, mãe." "Eu quero fazer melhor," ela continuou, enxugando uma lágrima. "Não quero te perder porque fui egoísta." Conversamos por quase 30 minutos, explorando anos de expectativas acumuladas e padrões não examinados. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente ouvida enquanto expressava o quão isolador tinha sido sempre priorizar as necessidades de todos os outros acima das minhas. E pela primeira vez, vi minha mãe como alguém que estava superando suas próprias lutas, em vez de simplesmente impor exigências sobre o meu tempo. Mais tarde, a Patrícia se aproximou de mim na varanda dos fundos, onde eu tinha saído por um momento de silêncio. "Foi uma grande encenação a que você fez no Natal," ela disse, com um tom propositalmente leve, embora os olhos dela permanecessem sérios. "Não foi uma encenação," corrigi. "Foi um limite." Ela sorveu a bebida, considerando minhas palavras. "Os gêmeos perguntavam de você todos os dias. Onde está a tia Marcela? Por que ela não está aqui?"
Ela fez uma pausa. Eu não tinha uma resposta boa, porque dizer que nos aproveitamos dela até que ela se cansou não parecia apropriado para um garoto de 5 anos. Apesar de mim mesma, eu ri. O que você disse a eles? Que às vezes os adultos também precisam de férias e que nós deveríamos ter sido mais atenciosos com o seu tempo. Ela me encarou diretamente. Eu fiquei brava no começo. Pareceu que você tinha nos abandonado quando precisávamos de você, mas então eu tive que lidar com os chiliques da manhã de Natal sozinha e com os ataques de birra na hora de dormir e todas as pequenas crises que você geralmente resolve sem que ninguém perceba. E eu a incentivei quando ela ficou em silêncio. E eu percebi. Nós estávamos te usando como uma válvula de segurança conveniente. Sempre que ser pai ou mãe fica difícil, nós entregamos o problema para a tia Marcela. Ela balançou a cabeça. Isso não é justo e também não é bom para as crianças. Elas precisam ver os pais lidando com os desafios, não terceirizando as partes difíceis. A percepção dela me surpreendeu. De todos os membros da minha família, eu esperava que a Patrícia fosse a mais resistente à mudança. Obrigada por dizer isso, eu disse sinceramente. Eu amo os gêmeos e quero fazer parte da vida deles. Só não quero ser a solução padrão para todos os problemas. Entendido? Ela assentiu. Então me fale sobre este João. É sério? A mudança para o interesse pessoal na minha vida, em vez do que eu poderia fazer por ela, marcou outro pequeno passo à frente. Conversamos sobre meu relacionamento e os desafios de carreira dela, interagindo como irmãs, em vez de prestadora de serviço e cliente. O Rafael provou ser meu aliado mais forte no processo de ajuste da família. Durante o jantar, ele deliberadamente redirecionava as conversas quando elas se desviavam para suposições sobre minha disponibilidade. Quando nossa mãe mencionou que precisava de ajuda para reorganizar a garagem na primavera, o Rafael interveve. Talvez pudéssemos todos reservar um sábado para resolver isso juntos, se a Marcela estiver disponível. A ênfase na minha escolha e a sugestão de responsabilidade compartilhada soaram revolucionárias no contexto da nossa família. À medida que as semanas se transformaram em meses, as mudanças se solidificaram em novos padrões. As reuniões de família se tornaram esforços colaborativos em vez da minha única responsabilidade. As mensagens de texto começaram com "Você está disponível para ajudar com", em vez de "Preciso que você cuide de". Minha mãe começou a fazer aulas na comunidade para construir sua própria rede social, em vez de depender exclusivamente dos filhos para ter companhia. Meu relacionamento com o João floresceu no ambiente mais saudável que eu tinha criado ao estabelecer limites. Ele participou de várias reuniões de família, onde foi acolhido com interesse genuíno, em vez do reconhecimento superficial que eu tinha temido. A perspectiva externa dele me ajudou a reconhecer quando os velhos padrões ameaçavam ressurgir, e o apoio dele reforçou meu compromisso em manter um relacionamento equilibrado com minha família. No Natal seguinte, a transformação foi notável. O planejamento começou com uma reunião de família em novembro, onde as responsabilidades foram divididas igualmente entre todos os membros adultos. Minha mãe foi a anfitriã, o Rafael cuidou das atividades das crianças, a Patrícia gerenciou a troca de presentes e eu coordenei a refeição, mas com contribuições significativas de todos. Na véspera de Natal, enquanto todos nos reuníamos na sala de estar da minha mãe, com músicas de Natal tocando suavemente e as crianças empolgadas arrumando biscoitos para o Papai Noel, me peguei vivenciando a alegria do feriado que tinha me faltado por anos. Sem o fardo da responsabilidade exclusiva, eu podia estar presente no momento, apreciando as conexões que sempre foram o verdadeiro propósito das nossas reuniões. O melhor Natal de todos, o João sussurrou, enquanto observávamos a cena de família se desenrolar. Porque não estou exausta de torná-lo perfeito para todo mundo, concordei. Mais tarde naquela noite, quando as crianças finalmente foram dormir e os adultos desfrutaram de um momento tranquilo em volta da árvore, minha mãe ergueu a taça para um brinde. Para a Marcela, ela disse, seus olhos encontrando os meus com compreensão, que nos ensinou que amar alguém significa respeitar os limites deles, não apenas aceitar os sacrifícios. Obrigada por ter a coragem de nos mostrar uma maneira melhor de sermos família. A jornada não tinha sido fácil. Houve momentos de retrocesso, conversas desconfortáveis e o trabalho desafiador de estabelecer novas expectativas.
mas o resultado valeu cada momento difícil. Uma família que funcionava com base no respeito mútuo em vez de uma exploração conveniente. E relacionamentos que nutriam em vez de esgotar. Enquanto olhava para o rosto daqueles que eu amava, entendi que, às vezes, o maior ato de amor é defender o seu próprio valor. Ao fazer isso, você cria a possibilidade de relacionamentos construídos com base no cuidado mútuo, em vez de uma obrigação desequilibrada. A cadeira vazia que eu tinha deixado no Natal anterior tinha aberto espaço para um crescimento que beneficiou a todos. Então, se você já se viu dando e dando enquanto recebe pouco em troca, lembre-se que estabelecer limites não é egoísmo. É necessário. Seu tempo, seu esforço e sua presença são presentes valiosos que merecem ser reconhecidos e apreciados. E aqueles que realmente amam você vão se esforçar para atingir o padrão que você definiu. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.